Bom dia. Estamos meditando em Marcos, capítulo 3. Ontem nós fomos até o versículo 19. Marcos, capítulo 3, versículo 20. Foi então Jesus para casa, e uma vez mais grande multidão se apinhou-se de tal maneira que ele e os seus discípulos não conseguiam nem ao menos comer pão. Encheu-se de gente quando ficaram sabendo que ele tinha chegado, que Jesus tinha dificuldade, ele e os discípulos não conseguiam sequer comer. Ainda ontem nós estávamos vendo que ele teve que providenciar um barquinho para que ele pudesse pregar, ensinar à distância, porque a multidão o comprimia. E agora, quando ficam sabendo também que ele está em casa, então reuniu todo mundo apertando aquele desespero, e ele, juntamente com os seus discípulos, não tinha condições sequer de se alimentar. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam, ele perdeu o juízo. Quando às vezes eu falo, eu cito, quando nós somos incompreendidos, muitas das vezes pelos nossos parentes, amigos, familiares, conhecidos, as pessoas falam, não, vocês estão loucos, fanáticos, fizeram lavagem cerebral em vocês. Nós não temos que ficar assustados com isso, não. Se aqui a própria palavra diz que os familiares terrenos de Jesus entenderam que ele tinha ficado doido. Entenderam que ele estava sem juízo. Olha o versículo 21. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentava, ele perdeu o juízo. Tem outra tradução que diz assim, partiram, né, foram para amarrá-lo, para trazer ele amarrado, porque achavam que ele estava perturbado, doido. E olha que ele não estava fazendo nada mais, nada menos do que ensinar o evangelho. E o povo, a multidão, procurava. É difícil entender quando hoje as pessoas falam, não, a Maria foi uma mulher 100% santa. Mentira. Ela mesmo sabendo da origem de Jesus, ela duvidou, ela veio questionar achando que ele estava louco. Ela junto com os filhos queriam prender, queriam amarrá-lo, tirar ele, sendo que a única coisa que Jesus estava fazendo era pregar o evangelho, era ensinar o evangelho. Ele estava curando os enfermos, ele estava expulsando o demônio, por isso o povo, a multidão estava atrás dele. Mas o entendimento foi outro. Os familiares terrenos de Jesus, não, que ele está louco, ele está doido. Então, quando nós começamos a falar do evangelho, pregar o evangelho, viver o evangelho, quando nós praticamos a fé, os nossos parentes, nós às vezes não entendem. Ah, por que nós temos fé? Por que nós não fazemos assim? Por que nós não agimos de tal maneira? Todo mundo faz assim, por que nós temos que ser diferente? Por que nós temos que agir de maneira totalmente radical? Nós ouvimos isso constantemente. Várias pessoas chegam para mim, pastor, estou sofrendo, eu não suporto mais, eu não aguento, porque ninguém acredita em mim, as pessoas duvidam. Nós não precisamos que ninguém acredite em nós. Nós só queremos que o Senhor saiba, conheça o nosso coração, a nossa fidelidade à palavra. Jesus não estava preocupado em agradar ninguém, nem seus familiares. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentava, ele perdeu o juízo. Mas os mestres da lei que havia descido de Jerusalém exclamavam, ele está possuído por Beelzebu. E mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Os familiares achavam que ele estava louco. Os fariseus, os mestres da lei, já dizia que ele estava possuído pelo diabo. Dizia que ele estava expulsando demônio por demônio.
É complicado você conseguir entender como que um demônio pode expulsar outro. É claro que não existe, mas eles faziam questão de fazer esse tipo de afirmação. Ele expulsa demônios, é pelo próprio demônio. Quem lidera na vida dele é Beelzebu. Só que ele não estava entendendo que isso é ofensa gravíssima, está ofendendo diretamente ao Senhor, ofendendo diretamente a Deus. Nós não queremos, nós gostamos de falar que nós somos cristãos, que nós amamos a Deus, mas nós não queremos ser discriminados, nós não queremos ser acusados de alguma coisa. Jesus em todo o tempo foi acusado. Jesus o tempo todo foi perseguido. Os seus familiares, aqueles que nasceram com ele, a Maria, que sabia a origem, José, que sabia a origem. Nós não sabemos ainda se nessa época aqui José estava vivo ou não, ou se já tinha partido. Mas Maria estava. Os outros irmãos, Judas, Tiago, estavam vivos, que vieram se converter depois. Mas todos eles, no primeiro momento aqui, acharam que ele estava perturbado. Os fariseus, os religiosos da época, o acusavam que ele estava endemoniado. E nós não vemos ele fazer nada mais do que o que o Pai tinha mandado. Ele estava curando, ajudando, socorrendo, libertando as pessoas. Por isso as pessoas o buscavam, em busca de, procurando ajuda, e encontrava resposta. Ele recebeu a acusação. Se nós somos cristãos mesmo, não temos que estar preocupados com o que falam a nosso respeito, o que pensam a nosso respeito. Nós temos que ter preocupação com o que o Senhor pensa a nosso respeito. Se o que nós estamos fazendo, vivendo, está de acordo com o Evangelho. Foi então, mas os mestres da lei que havia descido de Jerusalém exclamavam: ele está possuído por Beelzebu, e mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Foi então que Jesus os chamou mais para perto e lhe admoestou, por parábolas, como é possível Satanás expulsar Satanás. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesmo, igualmente não conseguirá manter-se firme. Portanto, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas se destruirá. Então Jesus traz o assunto mostrando que ninguém luta contra si mesmo. O diabo estaria lutando contra ele mesmo? Está dizendo que ele está expulsando os demônios através do próprio demônio? Ele estaria destruído. Mostrando a incompatibilidade, a falta de lógica, o raciocínio deles. Ou melhor, as acusações deles. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar ali os seus bens sem que primeiro o amarre. Só depois conseguirá saquear a casa dele. Com toda certeza, eu vos asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. Jesus explicou isso porque eles estavam exclamando: ele está possesso de um espírito imundo. Com essa acusação, eles estavam pecando diretamente contra o Espírito Santo, diretamente contra Deus, um pecado deliberado. Não tem perdão. Eles estavam falando que a obra do Espírito Santo, a obra de Deus, era obra do diabo. Estava falando que Jesus estava fazendo tudo através do diabo. Então isso é pecado gravíssimo contra o Espírito Santo. Esses, Jesus disse, não tem perdão. Isso é pecado eterno. Esses não são perdoados. Mas, voltando atrás, ele falando aqui sobre quando um guerreiro entra para dominar Satanás, nós temos que amarrá-lo e expulsar. O Satanás, o diabo, os demônios,
ele não permite, não tem condição dele próprio se amarrar a si mesmo. Ele próprio prender a si mesmo. Então, quando nós estamos expulsando demônios hoje, que nós assim o fazemos, em o nome do Senhor Jesus, nós temos poder de amarrar e expulsar, mas é em nome de Jesus. Ou seja, nós simplesmente somos usados, somos ferramenta, instrumento usado pelo Senhor, atualmente. Mas quem faz é Jesus. Não, é impossível hoje alguém está expulsando demônio, outras pessoas dizem, não, ele está expulsando, mas é o diabo que está expulsando. Não, o diabo não expulsa ninguém. O diabo não se expulsa. Se existe realmente, tem que ver se realmente está tendo, se está expulsando realmente. Porque se assim estiver, quem está fazendo é o Senhor. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar dali os seus bens sem que primeiro o amarrem. Só depois conseguirá saquear a casa dele. Para nós libertarmos qualquer pessoa na mão do nosso adversário, é bem necessário amarrar, prender o inimigo para depois então libertar a pessoa. E isso só se faz em nome de Jesus. É poder do Espírito Santo. Jesus disse, eu não vos deixarei só. Deixarei o Consolador da parte de Deus. E mais, que nós faremos obras maiores do que a dele. Que nós faremos o nome dele e ele iria para o Pai. Então, hoje existe todo tipo de mentiras, de engano. Mas a expulsão, se tem alguém que está expulsando um demônio, está fazendo em nome de Jesus. Ah, mas a pessoa pode viver no erro, ele está no erro, ele está no pecado, ele está aprontando. Ele pode estar fazendo isso, mas ele é simplesmente um instrumento. Uma ferramenta que o Senhor está usando. Não é pelo fato de Deus estar me usando agora para me libertar alguém, para me curar alguém, que eu estou sendo aprovado por Deus. Isso não é sinal de aprovação. Milagre. Dom não é sinal de aprovação. Deus pode me usar aqui e depois ir para o inferno. Então, acusações desses aqui, estava acusando o Senhor. A família dele achou que ele estava louco, mas não pecou de uma forma direta contra Deus, contra o Espírito Santo. Porque já os outros, os fariseus, mestres da lei, diziam que Jesus estava fazendo em nome do diabo. Por isso foi o pecado que Jesus disse, que foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. Jesus explicou isso porque eles estavam exclamando, ele está possesso de espírito imundo. Foi quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. E havia um grande número de pessoas sentadas em torno dele. E lhe avisaram, olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e buscam por ti. Interessante que algumas religiões, algumas pessoas afirmam, né, que Jesus é o unigênito, ele foi o unigênito de Deus. De Maria, ele foi o primogênito, foi o primeiro. Ele teve irmãos e irmãs dela. A Bíblia nos fala isso, não tem condição de nós omitirmos, rasgarmos isso como nós estamos lendo aqui, ó. E quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e ficando lá de fora, mandaram alguém chamar, e havia grande número de pessoas sentadas em torno dele, e lhe avisaram, olha, tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e buscam por ti. Quero avisar. Os familiares dele queriam prendê-lo, acharam, olha, ele está louco. Prender ele, vão levar. Jesus estava lá dentro, sentado, várias pessoas ao redor dele, ele pregando, ensinando o Evangelho de Jesus Cristo,
Aí vieram avisar, falou, olha, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs estão aí fora. Olha que resposta que Jesus dá. Então ele respondeu com uma questão. Quem é minha mãe ou meus irmãos? E repassando com olhar a todos que estavam sentados ao seu redor, declarou, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Vieram perguntar, ó Jesus, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs estão aí fora. Jesus simplesmente para e fala, escuta, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? E apontou para todos e falou, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que praticam a vontade de Deus. Esses é minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Volto a afirmar, pessoas idolatram Maria. Mas Jesus deixou bem claro que Maria não é nada mais, nada menos do que uma pessoa como outra qualquer. Ela foi abençoada, ela recebeu um dia uma bênção, ela foi usada por Deus, ela foi uma ferramenta usada por Deus. Só. Mas ela não tem poder, ela não pode interferir em nada. Nós, qualquer que vivemos, praticamos a palavra de Deus, vivemos o evangelho de Jesus Cristo. Somos irmãos dele, somos a família dele. A igreja de Jesus, cujo ele é o cabeça, a família de Jesus, é os que vivem e praticam o evangelho. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? É todos aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Foi o que Jesus disse. E tem mais, nós vamos ver mais à frente uma outra feita, quando ele também estava pregando e de repente uma mulher lá no meio disse, olha, benditos peitos que te amamentaram. Ele disse, não, muito pelo contrário. Bendito não é aqueles peitos que amamentaram, não. Bendito é os que ouvem e praticam a palavra. Ele mostrou de uma forma bem clara isso. Nós ainda vamos chegar lá. Então, novamente, disseram para ele, havia grande número de pessoas sentadas em torno dele e lhe avisaram, olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e buscam por ti. Então ele lhe respondeu com uma questão, quem é minha mãe ou meus irmãos? E repassando com olhar todos que estavam sentados ao seu redor, declarou, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe, qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, este é irmão, é mãe, é parente, é família de Jesus. Os que fizerem a vontade de Deus. Que todos que fazem a vontade de Deus é filho, é filha de Deus. Quem não faz é criatura, é feitura. Todos nós somos criatura, feitura de Deus. Filho, filha, somente quem guarda, quem pratica a palavra dele. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Retornou Jesus à beira-mar para ensinar. Como eu sempre tenho dito, a função de Jesus, ele veio para nos ensinar, para pregar o Evangelho, para trazer o Evangelho. Ele retorna para a região beira-mar para ensinar, para pregar o Evangelho. E a multidão que se juntou ao seu redor era tão numerosa que o forçou a entrar num barco, onde assentou-se. O barco estava no mar e todo o povo agrupado na praia. Foi o que eu disse ontem. Então ele foi, chegou, o povo reuniu todo, apertando. Ele entrou no barco e ficou lá. E de lá o povo na orla, ali na praia, reunido ali, ele pregando a distância. Porque ele não tinha condição de estar junto com eles ali, porque ele ficava sem movimento e não teria condição, liberdade, para ensinar, para pregar o Evangelho.
Então, por isso ele entrou no barco e ficou à distância pregando. E o povo na praia. E assim ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábola. E enfatizou ao ministrar. Jesus usou muito parábola para pregar. Por que a parábola? A parábola é uma maneira, digamos, teatral. É uma maneira de explicar um fato de uma maneira mais clara para que todos possam entender. É uma maneira ilustrada de contar algo. É contar com uma história para que as pessoas possam entender. Isto é por isso que ele usava muita parábola, para trazer um entendimento melhor para as pessoas. Uma comparação, é uma maneira comparativa de ensinar e de explicar. E assim ele transmitia muitos ensinamentos por parábola e enfatizava o ministrar. Escutai, eis que o semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E chegaram as aves e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram, porque não tinha raiz, e secaram. Outra parte ainda caiu entre os espinhos. Esses espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. Finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram, ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E alertou: aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Então ele contou uma história aqui agora, um semeador, alguém que saiu para plantar alguma semente de alguma planta, que ele não fala qual a planta. Uma história que ele contou, alguém saiu para plantar. E como ele plantou, aonde que ele jogou a semente, aonde que ele plantou a semente, e o resultado da plantação dele. Nós vamos ver que agora ele vai explicar, ele mesmo já vai explicar o que quer dizer essa parábola. Versículo 10. Quando se afastaram das multidões, os 12, ou seja, os 12 discípulos e alguns outros que o seguiam, lhe pediram para elucidar a parábola. A pessoa saiu ali, os discípulos e tinha outros ali, e falou: olha, nos conta aí, explica para nós esta parábola. Então lhe revelou: a vós foi concedido o mistério do reino de Deus, aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábola, com o propósito de que o mesmo que veja não perceba, ainda que ouça não compreenda, e isso para que não se convertam e sejam perdoados. Tem pessoas que chegam para mim e falam: pastor, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada, eu não compreendo. Porque não leram, não buscaram realmente o interesse. É a mesma forma de Jesus contar uma parábola, não entendiam nada, porque não tinha realmente interesse. Tem muito que estava seguindo Jesus ali por N motivos. E ele disse assim: olha, por que contar parábola? Porque para não ter que entender mesmo. Porque se entender, se compreender, vai receber a cura, vai receber a libertação, a mudança. Então você tem que ter com vontade, você querer. Se você ler de qualquer maneira, não vai ter conhecimento. E aqui ele está mostrando: olha bem, a vós foi concedido o mistério do reino de Deus, os de fora, entretanto, pregaram por parábola, com o propósito de que, mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam, e isso para que não se convertam e sejam perdoados. Então Jesus os questionou: se não compreendeis esta parábola, como podereis entender todas as outras? Eu falei: como é que vocês não entenderem essa parábola e as outras então? Aí ele começou a explicar: olha, o semeador semeia a palavra. O semeador, quem é que ele está falando? Ele está semeando a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada. Mas assim que a ouve, Satanás vem e toma a palavra nela semeada. Olha,
Esta primeira é igual a semente que algumas pessoas que vê um semeador, prega a palavra, prega o evangelho, mas elas não dá muita consideração, já pega, tira a palavra, elas esquecem, não querem mais saber de nada. Então essas são como as sementes lançadas à beira do caminho. Assim também ocorre com a que foi semeada em solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbe. Então, essa semente que é jogada no solo pedregoso é como a palavra. Aquele que ouve a palavra de Deus, recebe a palavra de Deus com alegria. Nossa, Deus falou, Deus é maravilhoso, eu vou fazer isso, eu vou seguir. Mas aí vem perseguições, agora está falando, familiares acusando, parentes acusando. Ah, não, agora você é crente, você está fazendo isso, não é assim. Quer dizer que agora você não pode beber, você não pode namorar, você não pode fazer isso. As perseguições vêm, começa a vir. Então a pessoa desiste, sucumbe. Essa é a semente no solo pedregoso. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos. É o que escutam a palavra, porém quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agride e o sufoca, a palavra tornando-a infrutífera. Esse aqui é a semente lançada espinho, é aquele que ouve a palavra, gosta da palavra, está até praticando, mas aí começa a pensar, ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa da riqueza, ele precisa comprar, ele precisa vender, ele precisa ter, e faz qualquer coisa para conseguir isso. Então sai fora do propósito da honestidade, da bondade, da caridade, do amor e da prioridade a Deus. Essa loucura afasta do Senhor. Tem preocupação de adquirir, de desfrutar disso, desfrutar daquilo e esquece do Senhor. Então esta é a semente lançada entre espinhos. Todavia, outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa. Essas ouvem a palavra, acolhem-na e oferecem farta colheita, a 30, a 60 e até 100 por um. Já outros que receberam a palavra, gostaram, resolveram praticar. Todo mundo não é igual, né? Não é todo mundo agora é cristão, é crente, tudo do mesmo nível. Não, aquela palavra vai produzir para um 30, para outro 60, para outro 100%. Esses que receberam e não permitiram que os prazeres do mundo, a sufocação, a perseguição, nada o tirasse daquele propósito. A prioridade continua sendo o Senhor. Então Jesus explicou antes a parábola para estes discípulos e disse antes, para os outros não foi dada a explicação porque ouviram de mau grado. Tem outras traduções bíblicas que falam exatamente, ouviram de mau grado. Por isso, sempre que nós ouvirmos a palavra de Deus, ou nós estivermos lendo a Bíblia, nós não temos que ler, gente, não, eu vou ler X capítulo, como muitas pessoas vêm falar. Não, leia um versículo, leia 2, leia 3, mas vamos procurar entender, compreender e principalmente fazer com que entre em nossos corações. Que é porque essa semente, que é a palavra de Deus, ela vai multiplicar. 30, 60, 100 por um. Se nós assim permitirmos. Nós lemos o Evangelho de Marcos, capítulo 20. Não, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, até o versículo 20. Amanhã nós estaremos dando continuidade a partir do versículo 21. As nossas respostas, o que nós queremos está na palavra de Deus. Vamos começar a praticar isto. Não é ler por ler, não.
Leia, procure entender, procure compreender e, principalmente, colocar em prática. Não vamos ser religiosos. Não vamos ser religiosos. Aprendemos hoje bastante sobre a questão de quem é Maria, qual a importância de Maria e as perseguições de Jesus. Amanhã estaremos dando continuidade a esse tema. Tenha um bom dia. Deus abençoe.